Como você acha que um ser humano é definido? Você pode falar que é pelo lado biológico, que ele é um zigoto que conseguiu sua formação necessária para viver. Ou então, você pode deduzir que é pelo lado emocio-racional, que é se o ser é capaz de ter pensamentos ou ideias abstratas, resolver problemas e entender o que significa a ética. Mas a minha opinião é um pouco diferente. Um humano só é humano se for constituído por 3 estados tecnicamente naturais: o medo, o erro e a dúvida. Mas antes de falar sobre os estados, temos que entender o que é o estado em si. Um estado é uma condição momentânea que cria a essência de um ser. Diferente de características permanentes, os estados mudam constantemente, mas são justamente essas mudanças que moldam aquilo que permanecemos sendo. Em outras palavras, o que somos é construído pelo o que estamos. Se você não entendeu, um exemplo muito comum seria: eu estou estudante. Estudante é apenas um estado que define a essência do humano naquele momento. Ou então, eu estou médico. Exato, você não é médico. Você apenas está exercendo a profissão. Então frases como eu sou médico ou então eu sou estudante são tecnicamente erradas, mesmo que podem definir a identidade de um ser. O medo vai além da sobrevivência, vai além de ser apenas reações. O medo, quando constituído como estado, passa a ser o que mostra seus limites. Ele existe porque não sabemos tudo, não controlamos tudo e não podemos prever o tudo. O medo nos lembra que somos vulneráveis e, justamente por isso, humanos. Muitos falam que medo são fraquezas que alguém tem, mas eu discordo completamente disso. O medo é o que define a coragem. Se o medo não existe, como que a coragem pode existir? Ela se torna a falta de percepção do risco. A coragem não é a ausência do medo, ela só é a decisão de não ser governada por ele. E por isso eu falo, não tenha medo de ter medos. Eles não existem para impedir seus passos, mas sim para permitir que você siga em frente, mesmo quando a situação parece mortal. Eu sou a pessoa mais medrosa que você vai ver, que algum dia verá. Eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo de altura, medo de perder alguém, eu tenho medo de perder a confiança em alguém, tenho medo de perder minhas emoções, medo de perder meus conhecimentos. Eu tenho medo de perder minha consciência em si. Eu tenho medo da morte. Eu temo a morte. Deixe-me longe da morte, por favor. E talvez seja por isso que eu sigo em frente. Se cada medo dentro de mim, mesmo que reprimido pelo ego, me faz mais corajoso quando eu penso neles, então seria a passagem para o futuro próspero. Porque eu não tenho medo do futuro. Tenho medo de não chegar nele. Filho, monstros vivem aqui fora. Eles não são altos, têm dentes brilhantes e normalmente têm facas no lugar das mãos. Eles cospem na sua cara e te reprimem até a sua boca sumir. A mamãe vai sair, mas daqui a pouco eu volto. Não abra a porta para ninguém, nem para mim mesmo, pois se eu precisar que você abra a porta para mim, quer dizer que eu já estou morta, tá bom? Nunca se esqueça, a morte sempre estará ao seu lado. O erro não é apenas uma falha que se aconteceu por um fato, ou então a falta de lógica em algum processo, mas é também a forma de se perceber os limites naturais. Nós não vemos tudo, não sabemos de tudo e não compreendemos tudo. Toda decisão que tomamos é baseada em tentativas para um possível sucesso e em informações incompletas. Então errar não é falhar. Errar é a cicatriz deixada pela tentativa. É a dor que te torna mais humano. Muitos dizem que errar uma vez é aprendizado e que errar mais que uma vez é burrice. E essa afirmativa está errada em 2 pontos, que são respondidos em uma mesma frase. Nem tudo é uma lição. Às vezes você simplesmente falha. Dwight Schrute. A frase mostra que você pode errar, saber que errou, mas se você vai adquirir o conhecimento, aí já é a escolha sua. Contudo, o erro não é certo na maioria dos casos. O erro pode ser também muito incerto. E esse é o pior erro que pode existir. Se você sabe onde errou, você pode saber onde consertar. Se você não sabe onde errou, você só sabe onde dói. E é na alma. O erro te mostra onde você pode melhorar.
O erro mostra onde você pode crescer. O erro te deixa mais forte tanto mentalmente quanto fisicamente. O erro não é o inimigo. Mas se o erro não é o inimigo, quem é? A perfeição. O menino só escuta batidas na porta depois de algum tempo. Ele escuta também gritos de socorro, de crianças principalmente. Ele olha pela fresta da porta, mas parece que ela foi tampada pelo lado de fora. O menino sente um cheiro estranho desde quando a sua mãe saiu, mas ele nem se importou. Ele raramente se importa com certas coisas. Ele não contestava a porta até ele escutar. Não sou seu inimigo. Sou apenas a morte. Deixe-me entrar. Não te machucarei. Apenas te ajudarei. O menino ficou com receio de abrir, porque ele não estava mais escutando pelo ouvido, mas sim apenas pela sua cabeça. Então ele responde: se você é mesmo a morte, então me mata daí mesmo. Talvez o menino não deveria ter respondido. A dúvida pode parecer simples, porém ela não se resume em questionar ou não saber algo, mas também é saber que a verdade é incompleta. Quem duvida é inseguro. É a opinião que a sociedade datou, que a dúvida é uma fraqueza, igual o medo e o erro. E isso está longe de ser fato. A resposta mais correta seria admitir que se alguém tem dúvida, alguém pensa, e se alguém pensa, alguém existe. Todos duvidam, e se alguém não duvida, ela está entre duas opções. Ou ela sabe tudo, ou ela acha que sabe. E um ser que sabe tudo não é humano. Então só temos uma opção. Achar que sabe tudo não deixa você menos humano. Porque se você é humano, independente do que faz ou fez, você tem o mesmo valor que qualquer outro humano. Mas então qual que é o preço de não duvidar e ter o ego alto? É não ter conhecimento. O medo tem seu inimigo, a indiferença. O erro tem o seu inimigo, a perfeição. E a perfeição exige certezas absolutas. A dúvida destrói essas certezas. Por isso, a dúvida não é inimiga do conhecimento. Então quem seria o inimigo da dúvida? A arrogância. É como Husserl já disse: o problema do mundo é que os tolos e fanáticos têm sempre a tanta certeza de si mesmos, e as pessoas mais sábias são tão cheias de dúvidas. Relendo ficaria: a arrogância não elimina as perguntas, a arrogância afasta as tais respostas. Um silêncio se paira na sala. O menino encara a porta e a porta o encara de volta. Ele começa a se perguntar: o que aconteceria se eu abrisse a porta ao invés de argumentar? Será que ela era realmente a morte? Será que eu iria morrer? Nada disso poderá ter sido respondido mais. Porque o tempo não volta, memórias só vão e a morte chega mais perto de seus cabelos. O menino não sabe o que faz. Ele não sabe nem o que fez. Ele tenta ver o que não consegue ver e não vê o que queria. O menino olha para um espelho que continha na sala e ele vê o que consegue ver, mas o que ele não queria. Seu rosto queimado e seus olhos furados. E em sua testa marcada a palavra orgulho. No fim, os estados não marcam possibilidades ou as certezas, eles marcam os limites. E a essência não marca o sou, marca se você é orgulhoso bastante para enxergar o que não consegue ver. O medo tenta alertar, o erro tenta ensinar, a dúvida tenta questionar. E o orgulho? O orgulho não define nada, ele apenas silencia tudo.